Vamos ler a partir. Vamos ler do 1 até o verso. Até o verso 10. Não. Vamos ler do 1 até o 18. É bastante, então vamos ler rapidamente, tá? É porque eu quero o texto completo. 21, do 1 até o 18, para nós ter um texto bom. 21 do Evangelho de João. Vamos ler assim, rapidinho, bonito, para que nós entendermos. Depois disso, manifestou Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se Jesus assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era Caná da Galiléia, filho de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe: Vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se aproximou da barca, mas não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Ao que lhe responderam-lhe: Não. Ele disse: Lançai a rede ao lado direito da barca e acharás. Lançaram, pois já não era pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, e se lançou ao mar. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é esse? Sabendo que era. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esse? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tomou outra vez, a segunda vez, não filho de Jonas, ama mais disse: Senhor, sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: Ama-me. E disse-lhe o Senhor: Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo, que quando eras mais moço, te arrumavas e andavas. Oh, aleluia. Amém. Minhas irmãs, vocês que estavam aqui ontem sabem que nós estamos estudando um pouquinho sobre a vida desse apóstolo tão importante, Pedro. Nós aprendemos que Pedro esteve com Jesus e foi chamado de diversas maneiras. Ele foi chamado no meio de uma multidão, ele foi chamado entre os 12, e entre os 12 ele fazia parte
do ciclo íntimo de Jesus, que era Pedro, Tiago e João, que tiveram experiências que nenhum outro dos discípulos tiveram. Eles viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo, eles viram Jesus no Monte da Transfiguração, e eles estiveram com Jesus na intimidade da dor, lá no jardim do Getsêmani. Eu disse a vocês que Simão foi chamado por 3 nomes, ele é conhecido: Pedro, Cefas e Simão. E que eu disse a vocês que Pedro, ele não era um analfabeto, ainda que fosse pescador. Pedro, pelo menos, falava 3 idiomas, 3 línguas: hebraico, o aramaico, e com certeza pelo ciclo, e por ele ser um dono de uma cooperativa de pesca, junto com Zebedeu e seus filhos, ele transitava no meio do comércio, com certeza ele também falava um pouco de aramaico, assim como Jesus. Então nós temos essa ideia de Pedro, esse homem impetuoso. Pedro não conseguia ficar neutro em situação nenhuma. Ele gostava de dar a sua opinião. E quando nós gostamos de dar nossa opinião, também fica evidenciado quem somos. Fica evidenciado nosso caráter. As pessoas nos conhecem pelas nossas ações, por aquilo que falamos, dizemos, agimos, profetizamos. Pedro teve experiências profundas. O seu primeiro encontro foi no seu barco, o primeiro encontro dele com Jesus. E no meio da escassez, ele teve a experiência de ter um barco vazio de peixe e cheio de Deus. Estando cheio de Deus, não lhe faltar mais nada. E esse encontro com Pedro ficou registrado para a história, como uma pesca que alcançou mais do que um barco que antes de Deus entrar estava vazio, e que agora alcançou os que estavam em sua volta. E eles trouxeram uma multidão de barcos que foram se enchendo de peixes. E aqueles que estavam ao redor foram alcançados pela bênção. Vocês sabem que o barco de Pedro nunca mais foi só de Pedro. Porque uma vez que Jesus entra, governa, provê, domina, nunca mais o controle é só seu. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, eu sinto te dizer, nunca mais será só seu. Ele é Senhor que governa todas as coisas. Nunca mais você terá apenas a capacidade de cumprir só a sua vontade. Você viverá sob o crivo da vontade de Deus. Mas Pedro, apesar dessas experiências profundas, vai precisar de ter um conhecimento pessoal com Deus. Por exemplo, Pedro teve revelações extraordinárias porque estava sempre perto. Uma vez, quando Jesus indagava aos seus discípulos, porque a multidão ia vendo Jesus fazer milagres, vendo Jesus ressuscitar mortos, curar enfermos, levantar paralítico, purificar leprosos, anunciar o reino, pregar o evangelho, dar a sua palavra ao povo, a multidão começou a trazer uma nomenclatura de quem era Jesus. Jesus chamou os seus discípulos e perguntaram a ele o que está perguntando para nós nesse tempo. Quem dizem os homens que eu sou? Essa é uma pergunta que a igreja precisa saber responder. Então, alguns dos discípulos disseram, Jesus, uns dizem que tu és Elias, outros que tu és Moisés. Tem uns mais doidos que dizem até que tu és João Batista, porque já tinham visto João Batista serem mortos, então está meio... Tem uns até que dizem que tu é João Batista. Eu disse, tudo bem, esses são os que me veem de longe. E vocês, os que me veem de perto? Quem diz que eu sou? Os demais ficaram assim, porque eles entendiam que Jesus quer uma resposta minha, irmã. Ele quer uma resposta sua. Ele quer uma resposta de você que ora, de você que carrega a Bíblia. O céu espera que nós respondemos ao mundo quem verdadeiramente Deus é.
O céu não espera que a gente fique nessa dúvida, nesse tempo de dúvida. O céu não espera que a igreja responda com incerteza. O céu espera que a igreja responda com a verdade, como Pedro respondeu. Ele disse: olha, tu és o Cristo, Filho de Deus, aquele que deveria vir do Pai. Tu és o Messias encarnado. Jesus disse: Pedro, tu dissestes bem. Tu dissestes bem, e essa verdade não foi gerada apenas da sua mente, da sua consciência. Essa verdade foi gerada pelo Espírito de Deus dentro do seu coração. Que coisa extraordinária. E ele disse sobre esta verdade, não sobre Pedro, irmão. Pedro não está com a chave do céu, lá na entrada do céu, fazendo uma chamada assim: Maria, José, Francisco, Manel. Não, Pedro não está lá na entrada do céu fazendo uma chamada com o livro na mão, com a chave na mão, dizendo: tu entra, tu fica, tu entra, tu fica. Porque não foi Pedro que morreu para dar salvação. Quem morreu para dar salvação foi Jesus. E Jesus é o único caminho, acima de Maria, de Pedro, de João, de Tiago e de qualquer outro que se levante, que tenha se levantado passado, presente e futuro. Jesus continua sendo o único caminho, única verdade que conduz ao céu. O que Jesus está dizendo é, sobre essa verdade, que eu sou o Filho, o unigênito do Pai, aquele que havia de vir, eu edificarei a minha igreja. A base da igreja está sobre esta verdade. E a igreja está fundamentada sobre ela. E por isso as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Não. Você percebe que a gente vai pregando e vai sentindo a presença do Espírito Santo, né? Porque a palavra ela é viva e ela vai cumprindo o propósito para o qual ela é enviada. Tenha isso na tua mente. É por isso que a igreja de Jesus continua crescendo. É por isso que você continua sentindo desejo de orar. É por isso que mesmo se você estiver em prova, o seu coração te leva para a presença do Senhor. Não é porque você está firmado na Maria José. É porque você está firmado, a sua vida, a sua fé firmada na verdade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, o caminho, a verdade, a vida, o Salvador da humanidade. Tira os seus olhos da terra, irmão. Coloca os seus olhos em Cristo. Coloca a sua vida em Cristo. Finca o seu caminho em Cristo e o inimigo não te poderá resistir. Nós não vai terminar hoje, está longe, né? Nós não vai terminar hoje sobre Pedro, está longe. Mas Pedro tinha um problema. Pedro tinha um problema. Ele era impetuoso. Verdadeiro demais. Apressado demais. Tinha muita pressa em responder. Impetuoso demais. Pedro caminhou com Jesus quantos anos? Quem lembra? Quantos anos? 3 anos? 3 anos e meio. 3 anos e meio, Pedro caminhou com Jesus, carregando uma espada. Com a espada na cintura. E Jesus nunca pediu para ele. Porque no mundo de Deus, você tem que escolher ser liberto. Você tem que escolher aceitar a natureza gerada de Cristo. É possível caminhar com Jesus e não ser transformado, missionário? É muito possível. Porque caminhar com Jesus é fácil, irmão. Porque a presença de Jesus é agradável, é curadora, é provedora. Ele sara, provê, restaura, responde. A gente toca nele, nós estamos aqui simples, falando, e há uma presença gloriosa, não está? Eu estou sentindo uma presença gloriosa, sim, a presença de Jesus é agradável, mas alguém pode cansar de entrar aqui, ter acesso a Jesus e não ser transformado. E não é Jesus que vai dizer, abra a mão da espada, Maria José. É a Maria José que tem que ter discernimento. Esta arma que eu carrego não combina com o reino que eu sirvo, com Cristo que eu sigo, com a palavra que agora é gerada em mim. O Espírito de Deus não é invasor. Ele não quebra a nossa natureza, ele molda. Lembra que quando Deus mostrou para Jeremias, Jeremias desce e vai até a casa do oleiro, e lá eu te mostrarei o que estou fazendo.
Tinha o oleiro fazendo o que é próprio, com a argila, o barro, a natureza humana na mão, trabalhando. Ali não é vaso, irmão. O vaso não está pronto. Para o vaso estar pronto, ali ainda falta muita etapa. Tem secagem, tem forno, tem corte, tem muita coisa. Mas ele está dando forma. E o barro se revolta contra a fórmula que Deus está dando. Contra as características que está ali sendo colocada. Ele se revolta e ele quebra. Mas ele quebra na mão do oleiro. Na mão do oleiro você pode quebrar. É o barro que quebra, é o barro que não aceita, é o barro que repele a natureza que lhe está sendo colocada pela palavra, pelo evangelho, pela verdade de Deus, que está dando forma, dando uma apertada aqui, uma esticada ali, uma cortada ali, de vez em quando uma esfregada no barro, e bota água que é para não ficar rígido demais, e vai mexendo de novo, e vai dando forma de novo. A gente vai dizendo, desse jeito eu não quero ser não. Eu quero ser como a missionária Raíssa. Não, desse jeito eu não quero, não. Quero ser como a Maria José. Não quero ser. E Deus vai dizendo, desse jeito não é. A sua estrutura não aguenta. Você não aguenta nem passar pela metade do processo que ele passou. Eu tenho que te dar uma estrutura aqui diferente. E vai medindo, e vai dando forma. E quebra, mas ele não joga fora, faz de novo. A natureza vai sendo movida, mexida, a estrutura vai sendo mudada, vai ganhando elasticidade, vai aceitando o processo, vai aceitando a forma, até que ele viu, pronto, o vaso ficou pronto. Assim é Jesus. Pedro estava seguindo a Jesus, ouvindo Jesus, comendo do milagre do pão de Jesus, recebeu um dos 12 cestos cheios, mas o seu coração ainda carregava uma espada. A espada está na cintura. E ele está no jardim, é tão engraçado. Irmão. A natureza de Pedro, e pelo menos aqui a gente encerra hoje, a natureza de Pedro é tão engraçada que ele não tem resistência para ficar acordado com Jesus no Getsemane, porque a angústia naquele dia era sobrenatural, não era natural. Aquele ambiente do Getsemane é todo espiritual, não é natural. Mas Pedro, Tiago e João estavam acostumados a ambientes sobrenaturais. Mas eles não aguentam. A angústia é para o Salvador. É o Salvador, o Deus angustiado. Você já viu Deus angustiado? Lê o Getsemane. Que aí você vai ver um Deus angustiado. Pedro não aguenta. Pedro não tem força para ficar acordado com Jesus angustiado. Mas ele tem força para sacar a espada. Ele tem força para quando chega o exército para prender a Jesus e Malco está trazendo a turma que está seguindo Judas, o traidor. Pedro está esperto, irmão. Ele é igual muito crente. Não está acordado para evangelização, não está acordado para oração, não está acordado para pregar, não está acordado para trabalhar, não está acordado para servir, mas para brigar, para criar contenda, para arrancar a espada, para falar dos outros, para brigar com o parente, para brigar com o pastor, para falar de liderança, para criar contendinha, para falar de algo que está sendo feito, ele é cortado, ele é esperto. A espada está ali, ó. A espada aqui, ó, está atuante. Pedro, quando chega todo mundo, ele não ficou acordado para chorar com Jesus, não. E olha que Jesus foi lá 3 vezes, Pedro. Acorda, moço. Acorda, minha alma está horrivelmente angustiada. Nem por uma hora tu podeis velar comigo. Cansado, Jesus. Mas quando chegar dizendo, desperta, já está chegando o traidor. Pedro não somente despertou, mas ele lembrou de quem? Jesus tem um prêmio, não, da espada. Quer dizer, eu não estou acordado para proteger, não estou acordado para defender, não estou acordado para orar, não estou acordado para passar pelo processo, mas estou acordado para brigar. Revelou onde estava o coração dele. Durante 3 anos andando com Jesus, carregando uma espada. Eu quero te perguntar esta manhã, qual é a arma que você, apesar de tantos anos, está carregando? Apesar de estar perto com Jesus. E não adianta. Tem gente que diz assim para mim, eu sou assim mesmo, sou muito verdadeira, mas eu estou perto de Jesus, eu acho graça. É normal, ué. É normal estar perto de Jesus. De vez em quando até o diabo vinha visitar Jesus, irmão. Quanto mais a gente que é homem, que é pessoa, que é ser humano. Não adianta. Qual é a natureza que você tem que abrir mão? Ou você está carregando essa espada?
É a última vez que Pedro vai empunhar a espada. Porque quando ele corta a orelha de Malco, não é a ferida de Malco que ele revela, é onde estava o seu coração. É a insegurança que ele revela. Ele revela o quê? Eu estou caminhando com Jesus, crendo que Jesus é o Filho de Deus, mas não creio que ele é Deus o suficiente para se defender, defender a sua igreja e defender a sua obra. Eu acredito que a obra que ele me deu está sob o meu controle. Eu não me preocupe, mas vocês veem que aqui eu não fico preocupada, porque eu creio que Deus vai trazer quem tem que orar. Quem precisa orar, Deus vai trazer. Eu não fico inventando coisa nova, não. O que nós temos que fazer é cumprir a ordem divina. Pare de pensar que a obra é nossa, a obra é do Todo-Poderoso. A gente faz o que pode, mas a provisão, ele tem zelo da sua casa. Pedro tem essa ideia, deixa eu zelar de Jesus. É muito engraçado, né? Eu já vou orar. É muito engraçado, não é? Se você pensar do ponto de vista que tem um Pedro, homem, protegendo Deus. Presta atenção nisso, irmão. Que é o homem achando que pode proteger Deus. É Pedro arrancando da espada e dizendo, deixa eu defender Deus, deixa eu defender Jesus. Eu agora que vou defender Deus. Jesus olha assim e diz, São Pedro, quem vive pela espada morrerá. Revelou o coração de Pedro. Pedro sabia que dali para frente o processo seria outro, totalmente diferente. Amanhã nós restaura Pedro e eu te digo por quê. Ele é a representatividade da igreja. Amanhã nós vamos encerrar esse assunto aqui, mas eu quero que você leve hoje isso. Qual arma que você deve abrir mão? Qual natureza que hoje você precisa renunciar? Jesus não vai pedir. É você que tem que ter a consciência. Sou eu que tenho que ter o entendimento. Eu é que tenho que pensar, essa roupagem que eu estou vestindo não combina com o Deus que eu estou seguindo, com o Espírito que eu sigo, com a palavra que eu carrego. Essa minha natureza não combina com a natureza de Cristo. Não combina com Cristo que está dizendo, tu és Pedro, e sobre essa verdade que foi revelada na tua boca, eu edificarei a minha igreja. Essa natureza carnal não combina com a natureza espiritual, mas que Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo derrame sobre nós a sua graça, e que sejamos por Ele restaurados, para a glória do Senhor. Vamos estar em pé? Vamos estar em pé. Amanhã é quinta-feira, amanhã é que nós vamos ungir os irmãos, tá? Amanhã é quinta-feira, tem muitos irmãos que vêm já para ser ungido, missionária Leonora. Vamos orar pela caixinha. Mas antes de orar com a caixinha, missionária Leonora, eu quero orar pela nossa natureza. Pela minha natureza. Pedindo ao Espírito Santo esta palavra que fala com a gente. Busque na tua mente aí, irmão. Pedro tinha essa espada. Uma faca pequena, tipo um punhal. O que você tem guardado? Qual a natureza? Quem sabe é a ira, é o nervosismo, é a dificuldade para perdoar, a irritabilidade demais, é aquela coisa que a gente tem dificuldade de abrir mão. Vamos abrir mão agora? Vamos dizer, Jesus, lava-me no teu sangue, eu entrego a ti o meu ser. E o Senhor tem liberdade, eu abro mão dessa arma que eu carrego, eu abro mão dessa facilidade de ser ferido. Quem sabe o que você carrega é uma sensibilidade extrema, que qualquer coisa te fere, te machuca, te decepciona. Vamos orar a palavra? Vamos orar? Senhor Deus poderoso.